Direto da central, próxima parada de notícias. No ar. Olá, muito boa noite pra você. A gente já começa essa edição do Ônibus TV falando da aviação Itapemirim. Muita gente deve estar esperando comentários sobre a situação da Itapemirim e da Suzantur. E eu vou resumir para vocês o que aconteceu nos últimos dias, para quem ainda não está sabendo. No resumo, a Suzantur subiu o tom da conversa, engrossou a voz e disse que a NTT tem criado obstáculos para o início das operações. Foi feito pedido de multas à gerenciadora de terminais rodoviários e à Urbis, além também de várias acusações à Aviação Garcia. A Suzantur fez esse pedido na Vara de Falências de São Paulo, acusando a NTT de criar obstáculos para o início das operações da nova Itapemirim, já que foi firmado o arrendamento da antiga empresa para a Suzano. Fora ainda que a empresa da ABC Paulista já pagou R$1 milhão pelo arrendamento. A Suzantur informa que a NTT está mais realista que o rei e está fazendo um circo armado. A decisão judicial tem sido descumprida pela agência. A Suzano ainda disse que é a hora do Ministério Público agir e acabar com esse circo armado, onde há evidentes descumprimentos da autorização do arrendamento das linhas e estruturas da Itapemirim. Sobre a Aviação Garcia, a Suzantur diz que a empresa paranaense vem agindo de má fé ao longo do processo de arrendamento, já que a Garcia era uma das principais empresas interessadas pelas linhas da aviação Itapemirim, principalmente do Sul e do Sudeste. Rebatendo as acusações, a Garcia disse em nota que está cumprindo seu direito constitucional e age de acordo com as regulamentações da NTT, e finaliza dizendo que a sua proposta era muito melhor que a da Suzantur. A Suzano ainda disse que a demora da liberação dos trechos pela NTT prejudicou os mercados da Itapemirim e da Caiçara, beneficiando outras empresas. Sobre as gerenciadoras de terminais rodoviários, a Suzantur pede multas por essas gestoras dificultarem o acesso da empresa à realização de reformas e instalações nesses guichês. A Sosecam de São Paulo, a Sinart da Bahia e a Urbis de Curitiba estariam sendo alvos da Suzano. Por fim, a Suzantur ainda faz uma série de pedidos, como 2 multas de R$390 mil, uma para a Sinart e outra para a Urbis, além da determinação da Sosecam para o acesso do terminal rodoviário do Tietê, com guichês e salas VIPs, e a desconsideração dos pedidos da Aviação Garcia. É tenso, é difícil. A gente espera que a liberação das linhas seja feito logo, até porque o investimento que a Suzantur fez na frota, na estrutura e em todo o conjunto operacional da nova Itapemirim é absurdo. Além também do próprio pagamento do arrendamento, que é de R$1 milhão, como falamos há pouco. É necessário que medidas judiciais sejam tomadas para que a Suzano possa operar e que a NTT libere de fato as operações, já que não é possível que uma empresa que tem mostrado que sim, tem capacidade, continua inoperante. Enquanto isso, como a Suzano disse, os mercados continuam sendo prejudicados. Olha, e sobre a Aviação Garcia, acho que a empresa tem que ficar quietinha. Até porque ela já perdeu a concessão, já perdeu o arrendamento e não vai adiantar nada ficar brigando e discutindo na justiça. É melhor ela focar na operação dela e nos carros dela do que no quintal do vizinho. Esse é o recado. Já que falamos da Garcia, pelo menos tem notícia boa vindo de lá. A empresa fechou uma nova parceria com a Embarca para a disponibilização de uma plataforma online para pesquisa de passagens e preços. Isso tudo visando ajudar o passageiro a encontrar melhores rotas, com os preços mais atrativos. A Embarca Princip, nome dado à plataforma, leva em consideração o equilíbrio entre oferta e demanda, além também de concorrência e dia da semana, por exemplo. No Rio, um ônibus urbano da aviação Ideal invadiu um posto de combustível na região da Ilha do Governador, na capital. Olha só essas imagens.
é de chocar. O veículo desgovernado só parou após colidir contra a conveniência do posto. Olha aí a batida. Bombas de abastecimento do posto também foram destruídas. Apesar do estrago, ninguém se feriu. Pelas imagens, é possível notar que o ônibus adentra o local já com o pisca-alerta ligado. Ele havia passado por um cruzamento, invadindo a contramão e em seguida teria desviado para o posto. O motorista do ônibus tentou reduzir ao máximo os impactos e evitar colisões mais graves, tendo tempo ainda de desviar de um carro que estava abastecendo. De acordo com a aviação ideal, o motorista teria desviado de uma viatura policial que vinha na contramão. De qualquer forma, a perícia vai analisar o caso. O ônibus seguia para a garagem como reservado, sem passageiros. Agora, olha só esse absurdo lá em São Paulo. O motorista de ônibus da empresa A2 Transportes foi flagrado não acionando o elevador para um passageiro de cadeira de rodas, que havia dado sinal para o ônibus parar. E o pior, quando o usuário foi tirar satisfação com o motorista, ele caiu e o condutor do ônibus seguiu com o veículo e não prestou socorro nenhum ao cadeirante. O caso ocorreu na Avenida Cupucê, na zona sul de São Paulo. Essa empresa A2 é a mesma daquele caso da passageira que caiu do ônibus enquanto o veículo se movimentava. E naquele caso, o motorista também seguiu sem prestar socorro. Esse caso nós mostramos aqui no Próxima Parada Notícia. Sobre esse caso do cadeirante, o rapaz dá sinal para o ônibus parar, como você vê nas imagens, e segue para o embarque, assim como outros passageiros. Ele esperava que o motorista agisse com cortesia e descesse o elevador para que ele subisse. Porém, o motorista não fez isso, e o cadeirante foi tirar satisfações com o mesmo. Em seguida, o condutor arrancou com o ônibus e parou num semáforo à frente. O cadeirante seguiu ele e novamente queria saber o motivo dele não ter descido o elevador. Mas neste momento ele acaba se desequilibrando e caindo da cadeira de rodas. E o motorista não prestou qualquer tipo de socorro, ignorando toda a situação. Ele até chegou a abrir a porta, mas depois que tiraram o rapaz da via, ele fechou e seguiu viagem. Em nota, a SP Trans pediu à A2 o afastamento do motorista, que realizou o pedido. A SP Trans diz que repudia qualquer ato dessa natureza e reforça que faz com as empresas do sistema treinamentos constantes de atendimento padrão ao passageiro e com segurança ao passageiro com deficiência, além também da prevenção para reduzir e prevenir acidentes. Enxergar além do que se vê e agir como profissional é um dos primeiros temas do treinamento obrigatório da SP Trans, quando uma pessoa é contratada para operar no serviço, além, claro, de conceitos de direção segura, com carga horária de aulas de cerca de 40 horas e reciclagens anuais obrigatórias de 8 horas. Também em São Paulo, olha só essas imagens de perseguição, imagens policiais. Ali na região de Taboão da Serra, um fato curioso e inusitado chamou a atenção. Uma perseguição nada comum ocorreu na cidade. É o famoso caso do GTA da vida real. Um homem furtou dentro do terminal da cidade um ônibus da aviação Pirajussara, que opera linhas metropolitanas da IMTU na região. Ele roubou o ônibus e saiu em altíssima velocidade pelas vias do município, causando vários acidentes e sendo perseguido por motoqueiros. O homem chegou a pegar a rodovia Regis Bittencourt, fazendo zigue-zagues pela pista, colocando veículos e a vida de pessoas em risco. As informações da Polícia Militar dão conta que o ônibus foi furtado. 3 carros e uma casa foram atingidas pelo veículo desgovernado. Apesar das imagens chocantes, ninguém se feriu, e a PM conseguiu cercar o ônibus e prender o meliante. A motivação do crime será investigada. Em nota, a IMTU disse que estará à disposição das autoridades para esclarecimentos necessários. A Força Tática agiu na ocorrência. O homem confessou o roubo do veículo. E antes da gente encerrar, as últimas notícias desta quinta-feira. Até 2030, é esperado que aqui no Brasil, as vendas de ônibus elétricos a bateria possam chegar a 18 mil unidades. Já no Rio, prepare o bolso. As tarifas de ônibus intermunicipais em todo o estado subiram. Você deve consultar a empresa de ônibus da sua região ou do seu bairro, ou também, se preferir, entrar em contato com o Detro para você saber os novos valores da sua linha.
Tarifa mais cara também no Mato Grosso do Sul. A partir de 1º de março, a tarifa dos ônibus urbanos de Campo Grande vai para R$ 4,65. Já a Forquilinha em Santa Catarina vai na contramão. Implanta a tarifa zero nos ônibus. No Rio Grande do Sul, a licitação do transporte urbano de Novo Hamburgo ganhou 2 empresas interessadas, ambas aqui do Paraná. A Aviação Antonina e a Aviação Santa Clara foram as que apresentaram o interesse. O teto máximo para a tarifa técnica é de R$ 58.652. A empresa vencedora do certame deverá ter uma frota de mais ou menos 76 veículos, com idade máxima de 15 anos. A idade mínima é de 8. No início das operações, pelo menos 20 ônibus devem ter ar-condicionado e o percentual deve subir de acordo com as renovações de frotas. Vários itens de segurança e conforto devem estar equipados e os intervalos das linhas têm que ter no máximo, ou melhor, no mínimo, 50 minutos. Foi aberto um período de 5 dias para as empresas apresentarem recurso. É isso, gente. Assim, encerramos esse giro de notícias do Ônibus TV nesta quinta-feira. Já convido você a assistir o Bust Night, que hoje destaca. Se eu não me engano, o tema de hoje é sobre ônibus antigos podem rodar hoje em dia. Esse vídeo já tá no ar e foi postado agora há pouco, às 7h da noite. Agora são mais ou menos umas 8h10, e a gente encerra esta edição do Ônibus TV. Agradecendo, é claro, a sua companhia, a sua audiência, a sua preferência e, claro, a sua sintonia. Vem aí em breve novidades no canal Próxima Parada, um conteúdo multiplataforma e conectado com o que nós produzimos e conectado com você. Uma boa noite e até amanhã aqui no Ônibus TV, com mais informações do mundo rodoviário para você. Boa noite e até lá.